Muito bem, boa tarde a todos. Esta é a aula de cálculo numérico. Nós temos as segundas e sextas neste horário, conforme o calendário informado previamente a todos lá no Moodle, nesta data, 18 de outubro, e também no dia 22, que é a próxima sexta-feira, nós teremos aulas presenciais. E eu vou falar então hoje sobre a integração numérica. E eu vou usar o texto que está disponível ali no Moodle, né? Então, o objetivo desta técnica é calcular uma integral definida quando as técnicas tradicionais, baseadas na aplicação do teorema fundamental do cálculo, não são suficientes para resolver esse problema. Isso pode acontecer quando esta função que aparece aqui, ela pode não ter uma primitiva imediata, uma primitiva que não pode ser expressa em termos de funções elementares, ou simplesmente ela é desconhecida, e às vezes também porque a função ela é apenas conhecida em uma tabela de pontos. Então, exemplos em que isso acontece, nós vamos ver quando calcular a eficiência luminosa de uma lâmpada incandescente, né, em que a integral definida é de uma função que não possui integral imediata. Um exemplo de uma função que é bastante conhecida e que tem muitas aplicações no cálculo de probabilidades é a função que chama-se distribuição normal de Gauss, né, que aparece na integral de 0 até p de n menos x ao quadrado dx. Então, essa integral, que não pode ser expressa em termos de funções elementares, expressa uma probabilidade. E, por causa dessa dificuldade, né, que a gente não consegue aplicar o teorema fundamental do cálculo, e muitos livros, textos que tratam do estudo dessa curva e de suas propriedades, no cálculo de probabilidades, é apresentada uma tabela, né, com valores de probabilidades que são resultados de uma integral calculada numericamente. Então, são dois exemplos bastante conhecidos. Um terceiro exemplo, menos conhecido, é no cálculo das funções de Fresnel, seno de Fresnel e cosseno de Fresnel, que aparecem nas equações paramétricas de certos arcos de curvas que são usados no traçado de estradas, né? E esses arcos, essas funções, são expressas por integrais também, que não podem ser calculadas através de funções elementares, né? Então, as fórmulas que são vistas inicialmente no estudo da integração numérica são as chamadas fórmulas de Newton-Cotes. Então, a ideia é que uma integral definida desse formato, a integral de a até b de f de x dx, ela seja dada por um coeficiente vezes a f de x0, mais um outro coeficiente vezes a f de x1, etc., mais um enésimo coeficiente vezes a f de xn, onde esses pontos x0, x1, etc., são pontos, vamos chamar de nós naquele sentido de um ponto da costura, né, que dá o acabamento, os nós, do intervalo dele. Bom, então essa é a base, né, das chamadas fórmulas de Newton-Cotes. Tá? E como é que estas fórmulas, então, são implementadas na prática? Tá? Então, a ideia é que, aqui no intervalo AB, o eixo X, vamos lá, tem uma função f de x. Aqui a gente vai marcar um ponto x0, aqui um ponto
x1, x2, etc. Então, essas fórmulas de Newton-Cotes são fórmulas fechadas, que nós vamos ver, onde o x0 é igual a... Nós teremos um h que é igual a b menos a dividido por n, onde o n é um número natural, e o xi é igual a x0 mais i vezes h. 8. Então, essas fórmulas são as fórmulas que originam vários tipos particulares de fórmula de Newton-Cotes, como a fórmula dos trapézios e também a fórmula de Simpson. Então, de modo geral, vai ser escolhido um valor n pertencente aos naturais, vai ser feito o que a gente chama de discretização, né, do intervalo AB, definindo-se aqui n mais 1 pontos, né, ponto x0, x1, x2, etc. E nessas fórmulas que nós vamos ver aqui, estes pontos todos são igualmente espaçados. Tá? E a distância de um para outro é o h, que é um valor positivo, b menos a dividido por n, que vai ser a distância entre dois pontos consecutivos aqui desta partição, dessa divisão. Então, aqui, essa distância é h, essa distância aqui é h, e assim por diante. Bom, então, a primeira fórmula que nós vamos ver aqui, que é um caso particular de fórmula de Newton-Cotes, é a fórmula dos trapézios. Fórmula dos trapézios. A ideia aqui é a seguinte, né? A ideia é a seguinte, neste caso, que é o caso mais simples, foi escolhido, né, o n igual a 1, então o h, que é b menos a sobre n, é b menos a dividido por 1, que é b menos a. Então, a gente só vai ter dois pontos. Tá? Dois pontos. x0, que é igual a A, e o x1, que é igual a B. Tá?
Esse é o caso mais simples. Então, imagina o seguinte, aqui está o y, né? Vamos imaginar aqui uma curva qualquer aqui, que representa esta função, né? Então, de modo geral, a gente tem que pensar que esta função é uma função que ou não possui integral imediata, ou é dada através de uma tabela de pontos, enfim, a gente tem que pensar numa curva qualquer ali, só para preencher aquele gráfico. A gente não conhece a função ou não conhece a primitiva, de modo que tal que a gente não consegue calcular, né, a integral, que neste caso representa inclusive esta área aqui, ó, entre limitada pelo gráfico da função e acima do eixo x e o x variando de a até b. Então a área dessa porção do plano aqui, né, é a integral de a até b da função fx e x. Né? O que essa fórmula dos trapézios faz? Em vez de calcular a área, digamos, dessa região aqui, né, que seria o valor exato da integral, o que a fórmula dos trapézios vai fazer é pegar este polinômio aqui, de grau 1, é a reta que interpola esses dois pontos, e vai calcular esta área aqui, né, que é a área de um trapézio, que é um valor aproximado da área da curva. Né? É claro que essa aproximação pode ser tanto melhor ou pior, conforme, né, a função oscile muito, se distancie muito dos trapézios. Isso é outra história. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Que a integral, que corresponde à área exata aqui, vai ser aproximada pela área do trapézio. Tá? E a área de um trapézio é conhecida, é uma fórmula conhecida lá da geometria elementar, quando a gente tem um trapézio, uma figura, sei lá, imaginar aqui um negócio assim, né? Então, digamos aqui a base menor, aqui a base maior, aqui a altura. A área do trapézio é a base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Tá? Então, usando esse resultado, né, a integral pela forma dos trapézios, que eu vou usar esse símbolo aqui, ó, né, ó, o trapézio, a gente pode imaginar que ele está, a gente pode girar ele assim, né? Então, vamos imaginar que esse segmento aqui é um pouquinho menor, essa altura aqui, ó, né, é o y0, que é a função do ponto x0. Né? Essa altura aqui, essa base maior aqui, é a função do ponto x1. E a altura é essa distância aqui, que é o h. Né? Essa distância que vai daqui até aqui é a altura, se a gente girar aqui o trapézio. Né? Então, usando a forma dos trapézios, eu terei aqui que a integral pela forma dos trapézios será h sobre 2 vezes a f de x0 mais a f de x1. Então, essa é a forma dos trapézios simples. Esse nome se deve ao fato de que a gente está usando apenas um trapézio aqui para fazer a aproximação da área da curva. Tá? Então, a gente vai dizer que aquele símbolo ali representa a integral pela forma dos trapézios. A gente vai escrever, então, que a integral de a até b da f de x e x é aproximadamente igual a h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1. Ou, se quiser, escrever também, que muitos autores escrevem, h sobre 2 vezes y0 mais y1, onde é evidente que y0 é o valor da função no ponto x0, né? y1 é o valor da função no ponto x1. Tá? Certo? Então, IT
representa a integral pela forma dos trapézios, né? A gente escreve dessa forma aqui. Muito bem. Então, esse é um caso bastante simples, mas dependendo do intervalo que a gente estiver trabalhando, ou até mesmo do comportamento da função, né, e dependendo dos recursos que a gente tem, se tem uma calculadora muito simples, que a gente quer ter uma ideia bem rudimentar, digamos, né, uma aproximação sem se preocupar muito com precisão, de significativos exatos, etc. Essa fórmula aqui é a forma mais barata, mais eficiente, mais simples possível em termos de esforço computacional, porque menos que isso não tem como. Tá? Então, se eu quiser utilizar com esse objetivo, né, apenas de ter uma ideia bem assim aproximada, sem maiores preocupações de uma integral definida, essa forma de trapézio funciona bem e tem essa vantagem, né, da gente conseguir fazer essa interpretação geométrica de uma área, de uma figura elementar da geometria. Tá? Vou mostrar um exemplo. Oi, professor. Tudo bom? Vou mostrar um exemplo aqui da aplicação dessa fórmula de trapézio, tá? Bom, então, quando eu não mencionar, né, valores mais elevados de n, fica implícito que a gente vai usar a fórmula na sua versão mais simples, que é esta que nós vimos agora aqui. Depois eu vou apresentar a fórmula para valores mais elevados de n. Né? Então, o que é importante aqui é identificar, né, os extremos do intervalo, que vão ser, respectivamente, o x0 e o x1, né? e o h. O h, né, é b menos a, porque o n é 1. Então, b menos a é igual a 1, né? Porque esse valor vai entrar lá, né, na fórmula, quando a gente aplicar a aproximação. O que a gente tem que fazer é calcular essa função aqui, ó. Então, a gente tem que o x0 é 1, e o x1 é 2. Tá? Então, respectivamente, o extremo inferior e o extremo superior do intervalo. Tá? Então, a única coisa um dos valores que a gente tem que calcular, né, são os valores do y0 e do y1, né, que são os valores da função calculadas, respectivamente, nesses dois pontos. Né? No exemplo aqui, eu tenho que substituir o x por 1 para calcular o y0, lá na lei da função, e depois o x deve ser substituído por 2 para calcular o y1. Tá? Então, aqui eu vou apresentar o resultado, né, substituindo o x por 1. Tá? Aí tem que ter uma calculadora e tal, fazer as continhas ali, pessoal. Tá? Isso aqui vai dar 0,8808. Isso aqui é bem apropriado assim, para fazer cálculos na planilha, né? Porque esse é o tipo de fórmula que a gente pega lá, põe lá a célula ao quadrado, dividido por 1, mais exponencial, não sei o quê. Tá? A planilha é bem fácil de fazer isso aí.
Aqui o 2, quando a gente substitui, vai ficar 2 ao quadrado, 1 mais z na menos 2 vezes 2. Tá? Vai fazer essas contas, você vai dar 3,9281. Tá? Então, a integral, que é h sobre 2, y0 mais y1, né, vai substituir os valores ali, vai ficar 1 meio. Escrever aqui na linha de baixo. Um meio vezes 0,8808 mais 3,9281. Vamos obter aqui então a conclusão, né? Integral 1 até 2 daquela função ali é aproximadamente escrever na parte de baixo, isso não vai dar certo. Escrever. Tá? Então, a gente sempre deve ter em mente, né, que o uso das fórmulas de integração numérica, seja qual for a forma, no caso aqui a fórmula dos trapézios, elas sempre vão produzir resultados que são aproximações, né, da integral definida que a gente está querendo calcular. E às vezes até é possível, né, fazer uma estimativa do erro. Né? Depois eu vou apresentar uma fórmula prática que nos dá uma ideia ali do erro que é cometido em termos absolutos. Então, né, qual é o maior esforço que é necessário aqui neste caso? Isso vai valer em geral e que vai depender muito, né, do recurso computacional que tem à disposição, é o cálculo da função, né, nos pontos. Porque, neste caso aqui, ó, a lei dessa função até que não é muito difícil. É um polinômio de segundo grau aqui, que é uma operação relativamente simples. O denominador envolve aqui uma operação com a função exponencial. Né? Então, não é tão difícil calcular se a gente tem um bom recurso. Né? Se eu tiver uma calculadora muito simples, uma máquina científica, por exemplo, que só tem uma memória, aí tem que ficar ali jogando com a memória e tal, para poder calcular isso aqui, né? Tem que ficar copiando os resultados. Então, aí tem que dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, então, se eu quiser utilizar a fórmula dos trapézios com um número maior de pontos, né, isso vai originar a fórmula dos trapézios, que é chamada de fórmula repetida. Fórmula dos trapézios repetida, que a ideia é inserir, né, 2 ou mais trapézios naquela região ali, limitada pelo gráfico da função, para que, obviamente, né, o resultado seja melhor, né, diz respeito à aproximação do valor exato. Então, vou apresentar aqui a dedução geral da fórmula. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque
qual é a ideia básica aqui, né, da forma de trapézio? É substituir, né, aproximar o gráfico de uma curva por um plano de primeiro grau. Então, em cada segmento, né, se tu tiver vários trapézios, em cada segmento composto por dois pontos, tu pega um plano de primeiro grau aqui, um plano de primeiro grau aqui, vai indo, tu vai ter vários trapézios, então tu vai integrar cada um deles. Então, tu vai somar a área de N trapézios, e isso, a princípio, deve produzir um resultado melhor do que se tiver um só. Né? Claro que, para tu ter esse resultado melhor, tu vai ter que fazer mais contas também. Né? Então, fórmula dos trapézios repetida. Então, ó, para E menor igual a 2, né? O que vai acontecer? Agora, vamos ter a seguinte situação. Digamos que eu seja uma função como essa aqui. Que é uma função qualquer. Então, se a gente pensar que a integral definida de A até B da fx e x para uma função que é positiva no intervalo B, esse integral representa a área limitada superiormente por esse gráfico aqui, não, inferiormente pelo eixo x, aqui, quando x varia de A até B, e por essas retas laterais, né, x igual a x igual a B. Tá? Então, o que faz a forma dos trapézios repetido? A ideia é a seguinte, vamos marcar aqui um ponto x1, ponto x2, etc. Um ponto xn menos 1. Esse ponto aqui vai ser chamado de x0. Esse aqui é chamado de xn. Tá? Então, a distância entre dois pontos consecutivos é o h. Tá? O h é b menos a dividido por n. Tá? Então, a primeira coisa é, na construção da fórmula, definir o h e calcular esses pontos aqui, ó. O x0, porque o a é sempre o extremo inferior do intervalo. Né? Começa com o x0 igual a. Aí vem o próximo ponto, x1, a mais h, depois o x2, a mais 2h, e assim por diante. Vai acrescentando o h até chegar lá na extremidade superior, que é o xn igual a b. Certo? Então, esses pontos aqui, ó, no intervalo, aqui no eixo x, eles vão estar distanciados pelo h. É uma progressão aritmética de razão igual a h. São pontos uniformemente distribuídos. Tá? Então, assim, a gente vai calcular a função nesse ponto, vai calcular a função nesse ponto aqui, vai calcular a função nesse ponto aqui, vai calcular a função nesse ponto aqui e vai calcular a função nesse ponto. Então, o que vai fazer? A fórmula dos trapézios repetidos. Tá? Vai pegar e vai inserir N trapézios aqui, ó. Então, vocês vejam que a própria figura já está mostrando, né, que
Se esses trapézios forem uma quantidade suficientemente grande, né, e os pontos aqui do eixo X estiverem bem próximos uns dos outros, né, a tendência é de que essas diferenças que ocorrem aqui, ó, entre os pedacinhos de curva e o segmento de reta, que é a parte superior do trapézio, essas diferenças devem diminuir cada vez mais, quanto menor for o H, certo? Isso é, quanto maior for o valor do N. Porque para eu diminuir o valor do H, eu tenho que aumentar o valor do N, certo? Bom, então se eu aumentar o valor do N e diminuir o valor do H, a tendência é do erro diminuir. Então o que vai acontecer? Você observa que este pontinho aqui, ó, e este, eles só vão aparecer uma vez na conta, porque esse aqui é o limite de um dos trapézios, né, a parte lateral aqui de um dos trapézios, e esse aqui é a parte lateral do último. Este aqui, que é o Y1, o Y2, etc., o YN-1, os pontos intermediários, eles aparecem duas vezes, porque ele é a parede do trapézio que está aqui desse lado, o primeiro, né, e o segundo, e assim por diante. Então, observe, eu vou ter H sobre 2, Y0 mais Y1, que é a área do primeiro trapézio. Tá? Depois, H sobre 2, Y1 mais Y2, que é a área do segundo trapézio. Mais H sobre 2, Y2 mais Y3, que é a área do terceiro trapézio, e assim por diante. Até H sobre 2, vezes YN menos 1, mais YN. Então, como H sobre 2 é um fator comum, isso vai me dar a seguinte fórmula. Você observa, o Y0 vai aparecer uma vez só, o Y1 aparece duas vezes, o Y2 até o YN menos 1. E o YN aparece somente uma vez. Então, essa é a fórmula de trapézio repetida, né, que tende a minimizar o erro quando comparado com a fórmula de trapézio simples. Né? E o custo disso é um número maior de pontos. Bom, então, como eu disse, né, é possível fazer uma estimativa de erro nessas fórmulas. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o erro que é apresentado com uma fórmula que envolve derivadas sucessivas. Essa fórmula ela não tem muita importância prática, né, porque é muito difícil de ser usada. Então, eu vou apresentar duas formas de calcular o erro. Né? Na forma dos trapézios. Então, para a gente resumir aqui, vou escrever assim.
Então, essa fórmula aqui, ó, eu estou escrevendo com o subscrito T aqui maiúsculo da palavra trapézio, né? Vamos fazer a associação aqui com a fórmula da integração por nosso trapézio. Então, ela diz o seguinte, que o erro é menos a n vezes h ao cubo dividido por 12, vezes a derivada segunda calculada num ponto C entre o A e o B. Ela não diz que ponto é esse. Tá? Então, por isso que ela não tem muito como utilizar, até porque às vezes a função nem é conhecida, às vezes a função vem dada por uma palavra de ponto só, então não tem nem como calcular a derivada segunda. Tá? Então, uma fórmula prática diz o seguinte, a gente vai fazer a tabela das diferenças finitas até a segunda ordem, tá? Vai tomar o valor das diferenças de segunda ordem em valores absolutos, vai pegar o máximo dessas diferenças de segunda ordem em valores absolutos e vai multiplicar por b menos a sobre 12. Isso vai te dar um valor aproximado por excesso, tá? Do erro na forma dos trapézios. Tá? Então, essa forma é muito mais prática porque uma planilha, por exemplo, tu coloca lá as diferenças finitas de primeira e segunda ordem, né? É só subtrair os valores do y, depois toma os valores absolutos e substituir ali escolhendo o máximo, né? Essa é uma função que, inclusive, tem na planilha, então é bem fácil de ser utilizado. Tá? De qualquer maneira, a forma teórica ela tem uma importância que é a seguinte, né? Como o próprio gráfico está mostrando, se a função f for uma função que é um polinômio de primeiro grau, tá? Na hora que eu aproximar pelos trapézios, o erro vai ser igual a zero. Tá? E realmente, né, se a gente pega uma função de primeiro grau e deriva duas vezes, a derivada segunda dá zero. Então, o erro é zero se a função for um polinômio de primeiro grau. Então, nesse sentido, a fórmula tem a sua importância. Tá? E ela está dizendo também que quanto menor for a derivada segunda, menor é o erro. E quanto menor é a derivada segunda, menor é a concavidade da curva. Né? Porque, como a função linear é a função cuja derivada segunda é igual a zero, tá? Se a derivada segunda for um valor pequenininho, significa que a função é quase uma reta. Então, quanto menor for a derivada segunda, menor é o erro. Também tudo isso a gente deduz desta forma. Tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo que é relacionado com aquela curva que eu falei para vocês no início, que dá a distribuição normal de Gauss. Vou mostrar aqui um exemplo. É o seguinte.
Então, essa é aquela função que eu comentei, né, que está relacionada com o cálculo da distribuição normal de Gauss, né? E esta é uma função que não possui integral imediata. Né? Se vocês procurarem as tabelas e tal, de integrais, vocês vão ver que essa função aqui, ela não possui integral imediata, portanto não consegue resolver, pode tentar fazer por substituição de variável, por integração por partes, não vai conseguir, pelas técnicas elementares, uma solução para essa integral definida. Né? Não vai conseguir aplicar o teorema fundamental do cálculo. Né? Então nós temos o A igual a zero, né? O B igual a 1, né, que são os extremos da integral, né, os extremos do intervalo de integração, né, a f de x e n menos x ao quadrado. Tá? Então, vamos calcular primeiro, né, para n igual a 4. Certo? Não vai conseguir calcular para n igual a 4 e n igual a 8 simultaneamente. Tá? Então, se o n é 4, qualquer que seja a fórmula, tanto a fórmula dos trapézios quanto a fórmula de Simpson do terço, o H é sempre B menos A dividido por N. Tá? Então, essa é a primeira coisa que depois que tu identificou ali os valores do A e do B, né, e o N é dado, tu vai... Se o N não for dado, né, bom, aí tu tem que dizer, ó, eu vou usar N igual a tanto. Não vai escolher N igual a 50, N igual a 100, né, se não tiver um recurso adequado. Se tiver um programa de computador, a gente pode simplesmente definir, né, N igual a 50, igual a 100, não vai fazer muita diferença, ok. Né? Agora, se você tem que fazer um cálculo manualmente, usando uma calculadora, ou mesmo usando uma planilha, mesmo na planilha, né, não dá para usar um N muito elevado, porque tem umas operações que tem que organizar. Tá? Então, se eu tiver que escolher um valor de N, a minha sugestão é usar potências de 2, né? 2, 4, 8, 16, tá? Porque vocês vão ver que os pontos tá? Os demais, tu vai acrescentando o H. Tá? E aí tu vai ver que eles vão fazer uma progressão aritmética. Na verdade, bastaria somar o H, né, ao anterior, mesma coisa. Muito bem. Então, o que tem que fazer agora, né, é calcular a função em cada um desses pontos. Tá? Então, vai fazer o seguinte, fica mais fácil aqui, ó, na organização, fazer assim, ó. Vou botar aqui o y0,
Y1. A gente vai calcular no ponto 0, no ponto 0,25. É claro que aí vocês têm que ter um... Em alguns pontos não tem muito esforço, né? E na 0 é igual a 1. Então isso não precisa nem calculadora. Tá? Mas se for usar uma calculadora mais simples, tem que cuidar do seguinte. Aqui tu vai fazer, por exemplo, E na menos 0,25 ao quadrado. Né? Só que esse menos aqui está fora do sinal de potência. Né? Então, na hora de fizer essa conta aqui, vai ficar menos 0,0625 aqui no expoente. Tá? Vou deixar o desenvolvimento aqui, certo? Aqui, por exemplo, ó, E na menos 0,5 ao quadrado. Tá? E na menos 0,25. Tá? Aqui dá E na menos 0,75 ao quadrado. E na menos 0,5625. Tá? E aqui, E na menos 1 ao quadrado. E na menos 1. Tá? Eu calculei esses valores ali com 4 casas decimais, né? Você vê aqui, ó. Vocês podem, quem tem calculadora em mãos, pode conferir aí. Vou conferir. Para ver se vocês conseguem obter os valores. Na calculadora. Aí depende muito do... Vocês têm que usar a função inversa do logaritmo. Que é o Isso, aí a gente tem que usar aqui, ó, acho que é o espaçozinho ali, o shift, e aperta ali. Não sei se tem que botar o chapéuzinho. Qual que é a diferença desses dois pesos? A diferença que é na X. Só esse aí, daí. Só vai mandar. Deixa eu fazer com esse aí. Já usa o vermelho. Está usando o vermelho ali. Está usando esse aqui, ó. Eu acho que é a mesma coisa. Entendi. Aperta no vermelho. Isso. Aí onde é que está o chapeuzinho?
Daqui, ó. É o É o Y na X. Ah, o Y na X. É, porque daí ele Eu botei só 3 iterações. Isso, ele tá arredondando, né? Se tu botar o mod 4, daí acho que eu não sei como é que tu define. Eu não sei como é que é o modelo, assim como. Tem um mod, né? Para definir os casos. Mostra de novo, tag, hard. Tá, isso aí é radiano para Fix, aí. fix, tá? É esse? É, Tá. bota ali 4, eu acho. Isso. Deu certo sim. É importante saber como é que faz na calculadora, né? Porque às vezes tu tá. Se tu tem o computador, eu prefiro usar a planilha, mas às vezes tu não tem o computador na hora ali, né? Na calculadora. Então, ok, pessoal. Então, olha só. Calculou, né, os valores dos y, aí tu vai calcular agora a integral, né? O valor aproximado pela fórmula dos trapézios com n igual a 4. Tá? Então, a gente tem que escrever, né, a fórmula e substituir aqueles valores ali. Então, integral pela fórmula dos trapézios é h sobre 2, ó, y1 mais y2 mais y3, são aqueles termos do interior ali, que são multiplicados por 2. Tá? Então vai ter o y0 e o y4 nas extremidades, que são aqueles valores lá. Então, o H tinha dado 0,25, né? Agora a gente vai substituir ali, ó. Ficar 1 mais 2, 0. 93, 94, 0, 7788, 0, 56, 88, mais 0, 36, 79. Tá? Bom, aí tem que somar essas quantidades aí e tal. Tá? Vai chegar no seguinte resultado. Então, conclusão, né? Esse é o valor da integral aí com o uso da fórmula dos trapézios e n igual a 4. Tá? Bom, então assim, eu vou mostrar para vocês o cálculo do erro usando a fórmula prática, certo? Porque ele é bem fácil de ser
realizado. Então, sempre é bom, né, pessoal, lembrar, reforçar que o resultado da forma estratégica, né, é uma igualdade. Né? A forma estratégica, o resultado é esse, mas esse resultado representa uma aproximação do valor da integral. Né? Se a gente fizer depois n igual a 8, n igual a 16, etc., a gente vai perceber, né, que à medida que vai aumentar, à medida que vai aumentando o valor do n, o erro tende a diminuir. Tá? Mas, de qualquer maneira, para um valor fixo do n, o resultado é uma aproximação do valor exato da integral. Bom, vou mostrar aqui para vocês. A gente faz o cálculo do erro. Então. Nós vamos fazer a seguinte disposição aqui. Bom, então assim, como é que calcula, né, as diferenças de primeira ordem? Por exemplo, delta y0. Vai fazer y1 menos y0. Vai pegar o valor 0,93, 9,4, 13, 0,63 menos 1. Né? E o resultado vai ser colocado aqui, ó. Depois, delta y1, né? É o y2 menos y1, tá? É o 0,7788, 0,0783 menos 0,9394, 13,063. Né? Que vai te dar esse resultado aqui. Depois o delta y2, né? É o y3 menos y2. 0,56, 978, 28, 25 menos 0,7788, 0,0783, né? Vai fazer essa conta aqui, dá menos 0,20.
902. E o delta Y3, que é o Y4 menos Y3. Vai pegar ali o 0, 36, 78, etc., menos 0,56978, etc. Vai fazer essa continha aqui. Vou colocar esse resultado aqui. E aqui tu vai colocar um risquinho, né? Vou deixar em branco, porque ali não tem como calcular a diferença finita de primeira ordem, né? Como são chamadas essas diferenças. Elas só podem ser calculadas até a essa posição aqui, porque depois do Y4 não tem ninguém, né? Então, se tu tiver, como aqui, tem 5 pontos, né? As diferenças finitas de primeira ordem, tu pode calcular em 4 delas. Tá? Bom, uma vez que tu calculou as diferenças de primeira ordem, né? Tu vai calcular as diferenças de segunda ordem usando a mesma lógica. Né? Ó, qual vai ser a diferença de segunda ordem do índice zero? Vai ser a diferença de primeira ordem calculada no Y1 menos a diferença de primeira ordem calculada no Y0. Ou seja, vai subtrair esses números nessa ordem aqui, né? Menos 0,16061 menos 0,06059. Tá? Vai fazer essa subtração. Já vou colocar o resultado aqui para não ficar repetindo. A diferença de segunda ordem é no Y1, é a diferença delta Y2 menos o delta Y1. Né? Ó, mesma coisa, esse menos esse, né? Vai dar menos 0,04841, né? E o delta 2 no Y2 é o delta 3 no Y3 menos o delta do Y2. Tá? Ó, esse número menos esse, tá? Faz a subtração, vai dar 0,007. Então, lá na planilha, por exemplo, se a gente estivesse usando, aqui só para dar uma ideia, né, como é que vocês podem organizar depois os cálculos na planilha. Se vão pegar aqui, né, o valor absoluto das diferenças de segunda ordem. Então, tudo fica positivo. E aí, então, né, a gente vai dizer que o erro, valores absolutos, é menor ou igual a B menos A sobre 12, vezes o máximo das diferenças de segunda ordem em valores absolutos. O máximo é de segunda ordem. Tá? O máximo que a gente vai fazer de segunda ordem. Para a regra dos trapézios, sim.
for a regra de Simpson, que é uma regra que se baseia numa aproximação por um polinômio de segundo grau, aí você tem que calcular até as diferenças de quarta ordem. Ele vai diminuindo a quantidade. Sim, diminuindo a quantidade. Sim. Por isso que alguns autores chamam de diferenças finitas ascendentes, né? Porque ela vai uma posição assim, né? Ela não tem como calcular. Então, olha só, nesse caso aqui, pessoal, isso é uma característica que depende muito, né, do valor do N. Neste caso, a gente só tem 3 valores para selecionar o valor máximo: 0,1, 0,04 e 0,007. Então, nesses 3 aqui, por inspeção, a gente vê que o primeiro é o valor máximo. Imagina se o N igual a 50. A gente não vai conseguir fazer por inspeção, né? O que tem que fazer? Tem que colocar um programa, né? E bota lá todos os 50 pontos, né? E pede para ele selecionar o máximo. Ele vai varrendo o vetor e ele seleciona o máximo. Né? Nesse caso, é fácil fazer isso. Então, o erro vai ser menor ou igual, o B vale 1, né? O A vale 0, vai multiplicar por 0,10003. Então, aqui o erro vai dar 0,0. Então, o legal dessa fórmula é que ela te dá uma ideia, né? Com o erro ali menor ou igual a 0,008, significa que aproximadamente 2 casas decimais, né, nessa aproximação aí deve estar corretas. Porque essa diferença, essa aproximação é um erro por excesso. Então, o erro é menor ou igual a 0,0, é menor do que isso. Então, se ele é menor ou igual a 0,008, significa que ele pode ser 0,007, 0,06 ou 0,001, né? Então, quanto menor for o erro, menos diferença vai acontecer lá no cálculo da integral. Então, se o erro for, digamos, 0,001, ele não vai afetar praticamente as 2 primeiras casas, né? Certo? Então, essa é a ideia. Quanto menor for o valor do erro, né, mais casas decimais corretas a gente tem na aproximação obtida lá pela fórmula dos trapézios. Tá? Então, só para a gente resumir, né, todas essas operações,
Então, se você, né, esse aqui é o segundo cálculo que deve ser feito, né? Então, vocês devem escolher lá o n igual a 8, recalcular os pontos, né, os xis, calcular os y's, usar a fórmula da integral para os trapézios para n igual a 8. Esse deverá ser o resultado, tá? E o erro, fazendo aqui aquela tabela de diferenças, vocês vão obter ali menor ou igual a 0,024, etc. Tá? O que a gente observa, né? Que já do 4 para 8, ó, aqui a gente tem em torno de 2 dígitos corretos. Tá? Então, a princípio, né? Se o n for igual a 16, 32, etc., etc., né? Se a gente aumentar aqui os valores do n, aqui nessa coluna, a gente vai ter uma sequência de valores que vão convergir para o valor exato da integral, porque o erro ele está diminuindo. É claro que essa ideia de fazer aproximações sucessivas, né, depende muito do recurso, né, que a gente tem à disposição para efetuar os cálculos. Tá? Então, eu vou mostrar um último exemplo aqui, de um outro cálculo que também não pode ser feito pelas técnicas de integração conhecidas do cálculo, que é calcular uma função cosseno de Fresnel. Eu estava lendo esses tempos sobre essas funções, cosseno e seno de Fresnel. Esse Fresnel, ele descobriu essas funções, né, estudando as leis de difração da luz. E depois que ele descobriu as equações paramétricas dessas funções, ele descobriu então que elas podem ser expressas por uma integral desse tipo, no caso da função c de x, que é o cosseno de Fresnel, é a integral de 0 até x do cosseno de π vezes t ao quadrado sobre 2 dt. Então, como tem esse t ao quadrado aqui, ó, né, combinado com o cosseno, essa integral tu não consegue resolver por aquelas técnicas lá do cálculo. Ela não tem uma primitiva imediata. O seno de Fresnel, que é chamado de S de x, é só trocar o cosseno pelo seno. Tá? Então, existem as funções seno de Fresnel e cosseno de Fresnel. E vejam só, depois que ele descobriu essas coisas, hoje, né, quando tem uma estrada, se vamos supor uma estrada aqui assim, tá? Aí vamos supor que ela tem que fazer uma conexão, né, com uma estrada que está mais para frente assim. Tem que fazer essas curvas assim, né? Ou fazer essas alças, como tem ali na Ipiranga, ali, ó, faz a alça aqui assim, né, depois faz a volta assim, por baixo, ou tem um cruzamento, né? Então, esse tipo de trajetória aqui tem um pedaço da curva que as equações paramétricas são dadas por essas integrais, seno de Fresnel e cosseno de Fresnel. Então, nos manuais de engenharia, né, para o traçado dessas alças, é feito com o objetivo de proporcionar segurança, né, para o motorista, em primeiro lugar. É por isso que quanto maior é a alça, melhor, né? Porque daí diminui a curvatura, então diminui a chance de ter algum acidente, se o carro entra em uma velocidade mais elevada,
a tendência dele vir capotar, né? Se a curva for muito fechada, certo? Então, os manuais de construção, quando tem, né, área suficiente, eles costumam fazer a alça suficientemente grande para proporcionar maior segurança, né? Às vezes acontece, por exemplo, se vocês forem ali pela freeway e pegar uma alça que tem para chegar lá em Gravataí, por exemplo, vocês vão sair, vão passar por cima da 118, vão pegar uma alça que assim para poder descer para 118 e ir para Gravataí. Aquela alça ali, ela foi construída num lugar que tem restrições, né, de pavimentação, ela é horrível. Se vocês já passaram ali dirigindo, vocês vão ver que ela é perigosa, assim, é uma alça muito fechada. Né? Essa aqui, por exemplo, que tem ali no cruzamento da Ipiranga com a Salvador França, ela é muito confortável. A gente chega ali, dobrar à direita, né, pegar depois a perimetral, é super tranquilo, assim. Porque ali não tinha obstáculo, né, então eles conseguiram fazer uma alça bem confortável. Né? Então, às vezes, os manuais estabelecem uma coisa, mas chega lá, tem algum obstáculo, os caras não conseguem fazer. Ou então, porque são ruins mesmo, né, no cálculo. Entende tudo. Tá? Mas o interessante desse exemplo, né, é que o Fresnel jamais imaginou que, quando ele descobriu essas funções, fosse utilizar na construção de estradas. Foi essa descoberta de que essas funções podem ser utilizadas para esse fim, veio muito depois que o Fresnel descobriu. Ele estava estudando lá a difração da luz. Então, esse é um cálculo que, observa, ó, no caso ali, do enunciado, eu quero calcular o C, cosseno de Fresnel, no 0,4. Tá? Então, como o x é o extremo superior da integral, vai ficar isso aqui, ó. Tá? Então, vamos supor que eu quero usar a forma dos trapézios, né? Com n igual a 4, tá? E estimar o erro. Então, aqui, pessoal, você tem que lembrar que numa integral definida, né, essa variável que aparece aqui, ó, se é x, se é t, se é s, se é r, não interessa. Tá? Então, se tu escrever dessa forma aqui, ou dessa, é a mesma coisa. Tá? Então, como nas fórmulas que eu apresentei, eu usei a letra x, né, como variável independente, tá? Vou deixar ali a letra x, só para ficar mais fácil a relação com a anotação aqui do meu texto. Mas não faz diferença nenhuma. Tá? Então, o que a gente tem? Ó? O A é 0 e o B é 0,4. O A é 0 e o B é 0,4, respectivamente. Tá? E o N é 4. Então, a gente calcula o H usando essa fórmula. Vai ficar 0,4 menos 0 sobre 4, que é 0,1. Tá? Então, aqui, ó, vai ter os seguintes pontos. Vou colocar aqui ó, como é que vai calcular os pontos, né? O x0 é sempre o extremo inferior do intervalo, que é zero, que neste caso é 0. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, vai colocar o 0 aqui.
E a gente vai acrescentando o H. Né? Você calcular, assim, metodicamente, lá, pela fórmula XI, etc. Né? Então, o X1 ó, é 0 mais H, 0,1. O X2 é só somar mais 0,1, 0,2 e assim por diante. Né? Então, a gente vai ter 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. Então, o que vocês têm que cuidar, vocês que têm a calculadora? Né? Como vocês estão usando uma calculadora, e aqui aparece uma função trigonométrica, vocês têm que configurar no modo radiano, para que o cálculo seja realizado corretamente. Né? Por quê? Porque a f de x, nesse caso, é cosseno de π vezes x ao quadrado sobre 2. Né? Então tem que dar o x em radianos. Aqui é o rad, lá na calculadora. Aí vocês vão calcular o YI. Substituindo, né? X por 0, por 1, 2, etc. ali naquela fórmula para calcular os valores do Y. Então, por exemplo, bom, o Y0 vai ser fácil. O cosseno de 0 é 1. Isso aqui é barbado. Tá? Vocês cuidem que a calculadora vai dar 1, seja em grau, seja em radianos. No 0 não vai ter erro. Agora, em outros pontos vai dar errado, se você não tiver em radianos. Tá? Então, o Y1 é a f de x1. Tá? Neste caso, que é o 0,1, que é o x1 aqui, né? Então, vocês vão colocar cosseno π vezes 0,1 ao quadrado sobre 2. E vão calcular essa expressão aqui. Aí eu calculei com 6 casos decimais. O Y2 é a f de x2, a f de 0,2, cosseno π vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Tá? Vai dar, vou escrever o resultado aqui. Okay? E assim por diante. Tá? O 0,3 vocês vão obter este resultado aqui. No 0,4 este resultado aqui. Bom, aí vocês têm, né? O Y0 aqui, o Y1, Y2, Y3 e Y4. Agora é só substituir, né?
está na fórmula dos trapézios. Vocês vão obter o seguinte resultado. Vai dar 0,39. Conclusão, só que eu vou escrever aqui para deixar escrito. Conclusão, o cosseno de Fresnel com 0,4 é 0,1972222 aproximadamente. Um erro bem pequeno. Então é isso, pessoal. Vou encaminhar aqui para o encerramento. Na sexta-feira, eu vou apresentar as fórmulas de Simpson. Vou apresentar a fórmula de Simpson no terço, no caso simples, em que o N deve ser 2, porque no caso das fórmulas de Simpson, o N obrigatoriamente deve ser um número par. Depois a fórmula de Simpson repetida. E aí que encerra esse tópico aí das integrais. Na segunda-feira, dia 25, eu vou apenas indicar alguns exercícios. E no dia 29 vai ter a atividade de avaliação. Ok? É isso. Obrigado aí pela presença. Só essa semana. Até sexta-feira.